A estrela de cinema aposentada chamada Evelyn Hugo finalmente decide lançar a sua biografia, e para isso ela vai pedir a ajuda da Monique, que é uma jornalista que ficou bem interessada ali na proposta dela. É a partir daí que a gente começa a descobrir os segredos dos 7 maridos de Evelyn Hugo, então já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e, é claro, deixa aquele comentário aqui para ajudar a gente e vem comigo. Puxa a vinheta! Lembrando que tem spoiler! No ano de 2017 era lançado o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo pela autora Taylor Jenkins Reid, não sei falar o nome dela. Taylor Jenkins Reid. No início do livro a gente acompanha a Monique, que é a nossa jornalista ali, que vai fazer, né, toda a biografia da Evelyn Hugo. Mas é claro que ali no início ela não sabe disso. E ela já achou meio estranho porque a Evelyn Hugo, né, que é uma grande atriz, já aposentada, né, claro, ali de Hollywood, fez questão de fosse ela a fazer a suposta entrevista para a revista que a Monique trabalha. E aí, chegando lá, a Monique descobre que a Evelyn não quer fazer essa entrevista aleatória ali para a revista. Na verdade, ela quer que a Monique escreva a biografia dela, com todos os detalhes, todos os segredos, enfim, gente, eu me sinto, sei lá, no site de fofoca. Ok, gossip alert. Nesse cenário inicial, a gente vê a Monique meio dividida entre será que eu minto pra minha chefe e não falo que eu vou possivelmente escrever uma biografia de milhões, ou sei lá, eu rejeito essa ideia e faço a minha entrevista e mantenho o meu emprego seguro. Mas com muita insistência e manipulação da Evelyn, a Monique acaba aceitando essa oferta de fazer a biografia assim. A Evelyn Hugo nasceu uma garota bem pobre ali, sem mãe, inclusive, quando ela era criancinha, ela acabou perdendo, e ela vivia só com o pai, e ela botou na cabeça dela que ela queria crescer, ser uma atriz muito famosa e rica, podre de dinheiro. E desde muito novinha ela aprendeu que, utilizando ali do seu corpo, da sua beleza, ela poderia manipular os homens a fazerem o que ela queria, para que ela chegasse até o topo. E foi ali, mais ou menos com a idade de 14, 15 anos, que ela acabou casando com o primeiro cara que ia se mudar da cidadezinha dela direto pra Hollywood, ali pra Los Angeles, que era o lugar que ela queria estar. E assim que eles se mudaram, ela começou a ir a alguns restaurantes lá, onde pessoas famosas, onde produtores frequentavam, pra ver se ela conseguia alguma coisa, se ela conseguia chamar atenção ou algo do gênero. E foi mais ou menos por essa época aí que ela conheceu o Harry, né, que futuramente virou o melhor amigo dela, que dividia um segredo com ela e com quem ela também acabou tendo uma filha. E aí, nesse tempo, ali por meados dos anos 50, né, na década de 50, muita coisa não era bem vista em Hollywood, como, por exemplo, uma mulher latina, já que a Evelyn Hugo, ela é filha de imigrantes cubanos, então ela tem essa ascendência latina, ela precisou esconder isso, ela precisou mudar de sobrenome, ela precisou pintar a cor do cabelo, começou a usar roupas mais provocantes, enfim, tudo ali pra movimentar a carreira dela. Inclusive, a primeira língua dela, né, que ela aprendeu, que foi o espanhol por causa dos pais dela, foi completamente proibido de aparecer na vida dela, né? Ninguém poderia ver ela falando espanhol, porque para os americanos daquela época era uma coisa de baixo escalão. E aí ela viu um modo de alavancar a carreira dela, que era se casando com um bonitão, né, dos anos ali 50 de Hollywood, que é chamado o Dom. E quando ela acaba casando com ele, né, à primeira vista, nossa, tudo as mil maravilhas, o cara é bonito, o cara é rico, o cara é foda, o cara atua bem, enfim, é tudo as mil maravilhas, até que ele começa a bater nela. Enfim, a história dela já começou com um pai que aparentemente era abusivo, já começou com um casamento super nova, já começou com ela sendo sexualizada basicamente desde criança, pra no fim ela acabar com o filho e querer bater nela. E aquilo ali mexeu muito com a cabeça dela, tanto que ela demorou mais ou menos uns 2 ou 3 anos pra conseguir se livrar do Dom, né? E aí é que ela embarcou em outro casamento pra alavancar a carreira dela de novo, já que o Dom tinha muita possibilidade de destruir a carreira dela. Mas é por ali, acho que foi ainda bem no meio do casamento com o Dom, que ela acabou descobrindo, né, uma amizade com a Célia, que é uma personagem muito importante dessa história. A Evelyn e a Célia tiveram aquela certa desconfiança, assim, no início, pelo fato das duas quererem ser atrizes muito famosas, e a Célia chega ali um pouco de mansinho, né, chegando elogiando a Evelyn e tal, tentando fazer amizade. A Evelyn interpretou aquilo ali como falsidade, mas enfim, depois as duas acabaram virando amigas e quem já leu o livro sabe que elas acabaram virando algo bem melhor depois. Enfim, a Evelyn, pra ela se manter, né, nesse caminho de fama, ela sempre causava um escândalo maior do que o outro, geralmente envolvendo, né, supostas traições, casamentos e tudo mais. Tudo isso aí pra esconder o seu relacionamento com a Célia. Afinal, imagina o pior escândalo, ou coisa até pior, né, que poderia acontecer com a Evelyn, com a Célia, caso alguém dos anos 50 descobrisse que, sei lá, elas eram sapatonas.
E sobre esse termo de sapatonas eu quero falar aqui um pouquinho, porque naquela época, aparentemente, o pessoal não levava a sério a palavra ser bissexual, né? A bissexualidade, ela não era uma coisa tão conhecida. Então, se você ficava com uma mulher, você era lésbica. Se você ficava com um cara, você era gay, ponto final. Não tinha nada além disso. E a Evelyn, ela, ao longo desse livro, enquanto ela vai se descobrindo, gostando da Célia, ela também vai assumindo a própria sexualidade. Ela não quer esconder o que ela é, sabe? Ela senta e fala, não, eu gosto da Célia e eu também consigo gostar de homens. E pra mim isso é quem eu sou, ponto, acabou. Eu não tô nem de um lado nem de outro. I'm not straight, I'm bisexual. E o livro vai seguindo essa linha, né, da Evelyn, já mais velha, com seus quase 80 anos, sentada na frente da Monique, falando todo dia pra ela um pouco dessa história. A gente vai acompanhando que, né, os outros maridos da Evelyn, que na verdade a maioria deles era só fachada pra esconder justamente o relacionamento com a Célia, e isso é uma coisa muito triste. A Evelyn, ela era vista como um sex symbol naquela época, então se alguém descobrisse o relacionamento delas, realmente daria muito problema. It'll be our little secret. Todos os relacionamentos que ela teve eram cheios de manipulação, marketing, ali tentando fazer um grande escândalo pra movimentar o nome dela na mídia, pra ela não ficar esquecida. Só que nesse meio tempo chegou o momento em que a Célia acabou cansando de ter que esconder todas essas coisas, a Célia ficou realmente chateada com algumas coisas que aconteceram, e aí as duas acabaram tendo várias brigas feias ao longo desses anos. Bye. E nesse meio tempo ali, né, são vários anos passando entre elas brigando, se dando farpas ou então ignorando uma outra, a Evelyn finalmente decide que ela quer ter um filho, né, com o seu melhor amigo, o Harry, porque ela decide que ela quer ter um filho com uma pessoa que ela goste muito e uma pessoa que, sabe, seja que nem ela. No caso, o Harry, ele tem paixão por outros homens, então eles decidem que eles querem ter uma família. E felizmente dessa união aí, pouco convencional, acabou nascendo o grande amor da vida da Evelyn, na minha opinião, que no caso ali foi a Connor. E é claro, né, nesse jogo de manipulação aí que a Evelyn teve que fazer durante todos esses anos, muitas pessoas também a usaram, não só de forma sexual, né, como isso aconteceu várias vezes, já que ela é uma personagem extremamente sensualizada o tempo todo. Então, a vida dela não foi muito fácil. Essa história realmente provou, assim, que dinheiro não é tudo e às vezes pode ser até uma maldição. Finalmente, a Evelyn, ela conhece ali um pouquinho de paz na vida dela quando ela e a Célia decidem ir pra Espanha. Só que aí a gente tem uma notícia um pouco triste, porque a Célia, ela tá com enfisema pulmonar, ela tá doente e ela provavelmente não tem mais tanto tempo de vida. Infelizmente também nesse meio tempo a gente tem a perca do personagem que mais me marcou, que foi o que eu mais gostei, que é a perca do Harry, né? Eu gostei do personagem do Harry, não só pelo fato dele ser o pai da filha dela e tal, mas também porque ele foi um amigo do c*** pra ela, sempre teve ao lado dela, mesmo depois das várias merdas que a Evelyn acabou fazendo ao longo da vida, e se demonstrou alguém muito fiel, né? Mesmo que os dois não fossem ficar juntos de forma romântica nunca. Já uma coisa que me deixou um pouquinho assim na história foi o fato da Célia ter sido bastante bifóbica com a Evelyn, né? Sempre dizendo, não, você é sapatão, você gosta de mulher, você gosta de uma mulher só, então foda-se, você já é lésbica. Afinal, querendo ou não, né, os bissexuais e tal, eles sempre foram muito apagados durante a história. E nessa época aí era uma coisa que nem sequer era nomeada ainda. E outra coisa que eu gostei também, pelo menos ao meu ver, foi que a Célia, ela acabou entendendo que a Evelyn, ela não era, sabe, lésbica, ela era bissexual, era quem ela era. Uma coisa que me deixou muito chocado foi aquele plot final, porque eu não esperava, que é quando finalmente se é revelado o motivo do porquê a Monique, né, que é uma jornalista ali simples, comum, dentro de uma revista, foi chamada para entrevistar a brilhantíssima Evelyn Hugo. Então assim, eu não vou contar esse final aí, porque você vai ter que ler esse livro maravilhoso para você entender. I get it. Então, o que eu posso concluir desse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, é que ela tem a síndrome da Branca de Neve, né? Pra que ter um se eu posso ter 7? No caso dela foram 8. Brincadeiras à parte, eu acho que esse livro ele é muito bom. Eu gostei muito da história, da forma que é escrita, da forma que troca ali, né, de narração entre a Monique e a Evelyn. Eu acho que aquilo ali ficou bem separado. A história em si me cativou, assim, era aquele livro que eu tava lendo ali na minha frente e eu não queria deixar de ler. Eu só parei mesmo de ler porque eu precisava dormir. A nota que eu dou pra esse chuchu da humanidade é 5 de 5. E sim, eu recomendo você ler, principalmente se você quer, né, dar aquela chorada como eu dei. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, toca ali no sininho. E claro, deixa aquele comentário aqui pra ajudar a gente a melhorar os vídeos. E também fala aqui quais os livros ou filmes, né, que você quer que eu faça a resenha. Então, eu sou o Leon Oliver, espero que você tenha gostado do vídeo. E tchau!